Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo. Seja o conteúdo novo, deixando o sino ativado, você fica antenado, sempre vai ser avisado. E também você pode aproveitar todo o conteúdo de aprendizado que já existe dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre quais ativos, né? Eu vou falar sobre índice, depois eu venho falando aqui do mini índice, do índice que eu digo é Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, ASB3, JBSS3, NIO 3, NIOE 3, né? GRND3, Itube 4, B3SA3, ELET3, CSNA3, IP3, MGLU3, TOTS3, TSLA34, enfim, ativos que vocês aí solicitaram via os comentários da última análise de fechamento pregão. Então aqui embaixo você pode solicitar essa sua análise do ativo que você está acompanhando, ou que você deseja comprar, ou que você está posicionado, ou que você quer vender, enfim. Coloca aqui nos comentários que a gente busca atender. Logicamente não vai ter como atender todos, mas a gente busca atender. Lembrando que tem também o radar do mercado todos os dias, a partir ali das 11 horas da manhã, que a gente também atende seu pedido de análise. Então o objetivo aqui é gerar o máximo de valor possível por meio da nossa análise aqui diária. São 2 momentos aí de análise e também entregando a parte também educacional nesse momento de análise, tá? Então isso é importante. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Agradeço de imediato. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Deixa eu só tirar essa lista aqui da tela, pronto. Ibovespa, o caminho mais provável, só olhando para isso aqui, é o que? Era ter um candle de baixa. O que aconteceu na primeira hora de pregão? Superação forte da última hora de pregão de ontem, não confirmou a sinalização de topo, que era o que eu comentei, até desenhei ontem aqui. Se tivesse fechamento na primeira hora de pregão assim mal, nova mínima aumentaria a probabilidade de queda. Não aconteceu. E quando você tem um movimento fraco para cima contra um movimento forte de baixa, que é um momento, vamos dizer assim, de aprendizado que eu estou falando, compartilhando aprendizado, conhecimento. Quando você tem um movimento fraco para cima, ou seja, o caminho mais provável é para baixo, desde que o que muda isso é ter algo relevante para cima. Então cria-se então uma expectativa de quebrou aqui um cenário de fraqueza, de subida, mudou essa característica, enquanto não perder essa mínima aqui, o caminho mais provável seria ter algo mais para cima, é o que está fazendo. E aí, olhando para o gráfico diário, nesse momento o que temos é algo semelhante a um fundo ascendente, que traz uma indefinição da tendência, podendo inclusive na próxima semana superar essa máxima e retomar a tendência de alta. Fechamento de hoje acima dos 108 mil pontos, lembra da região dos 108 mil pontos? Ideal seria a sinalização de alta acima dos 108 mil pontos, após já ter ficado acima dos 108 mil pontos, ou seja, essa região aqui assim, ó, 108, 108.300, enfim, vem aqui para cima e gera sinalização de alta. Uma primeira sinalização de alta acima já desse patamar seria o pivô de alta, a retomada da tendência de alta de curto prazo, superação do 109.733, que seria confirmar ali um movimento um pouco maior de recuperação após essa queda. Lembrando que, tecnicamente falando, depois de uma queda dessa aqui, por mais que tenhamos um movimento de subida pelo gráfico semanal, o caminho mais provável ainda é para baixo, pensando ainda no curto a médio prazo, falando aqui ainda no decorrer desse mês para o mês de junho. Ainda temos um viés um pouco mais de baixo, pensando nesse, não é que vai fechar esse mês em queda, mas pensando na conjuntura desse mês para o próximo mês, ainda temos uma expectativa maior de baixa. E lembrando que essa região aqui de resistência é a mais importante nesse momento pelo gráfico semanal. Primeiramente tem a linha intermediária, que já foi testada nessa semana na faixa 109.500, depois disso lá na casa dos 111.713. Seguindo para os futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou então em termos de leitura mesmo no mercado. No mini índice, sinalização aí positiva pelo gráfico diário, G60 gerando fundo ascendente, estando dentro do movimento de subida, abriu subindo o próximo pregão, dá para perceber que isso aqui é uma região de resistência. Parou de subir aqui, começou a cair,
parou de cair, se sustentou aqui em cima, depois veio aqui forte para baixo, parou aqui resistência, está aqui travado nessa resistência, abriu subindo o próximo pregão, segunda-feira, passou a gerar fundo ascendente, ou pivô de alta, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente, mas pivô de alta também é aceitável. Acima da região dos 109,450, fica muito mais para se buscar a operação de compra de day trade. Ideal seja acima desse patamar. Mais interessante. Abriu caindo, gerando topo no mesmo nível do topo anterior, dá para buscar venda? Até dá. Mas eu optaria muito por topo descendente. Não faria pivô de baixo. Por quê? Porque está dentro de um grande candle de alta, enquanto não tiver algo mais representativo, seja para baixo dessa mínima aqui do patamar do 108,620 e principalmente para baixo desse outro suporte aqui por volta ali dos 108,430, fica mais ainda, ou seja, o risco de bater aqui e voltar a subir. Se perder essa região, aí sim fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Mas lembrando, perdeu a mínima aqui dessa última hora de pregão que está acontecendo ainda, topo descendente, fica mais para se buscar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, venda sem exigir tanto para baixo, ficando atento nos níveis de suporte que acabei de mencionar. O dólar, no dia de hoje, queda, continua no movimento longo de baixa. Olha o gráfico semanal, a formação de um topaço descendente no gráfico semanal. O que eu estou falando do Ibovespa lá no gráfico semanal é algo parecido com o dólar aqui, ó. Fez esse movimento forte, subiu e está gerando um topo. O Ibovespa está fazendo o movimento aqui da recuperação que o dólar teve. Então, que eu falei de mais provável acontecer aqui, é isso aqui, esse movimento para baixo. Sempre trabalhando em cima de probabilidade. Voltando à questão do dólar, nós temos aqui... Opa, botei mini índice. No dólar nós temos aqui um dia de queda, G60 abriu caindo. Se abre caindo, foca muito mais na operação de venda. Por enquanto, está fraco para subir. O que significa isso? Que houve aqui a abertura em queda, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, foco em venda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se as sinalizações de baixo já foram para baixo do patamar de 882 a 875, muito melhor para venda. Agora, para compra, é possível? Sim, se abre já subindo forte aqui, gera fundo ascendente para cima ali do fechamento desse pregão, e principalmente já para cima da média aqui do G60 e da região aqui dos 900, de 4.900, arredondando, acima dos 4.900, muito mais interessante para compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos no dólar. Ações, PTR4, pregão de hoje, boa alta de 1,93%, o ativo continua alinhado para cima em todas as periodicidades, gráfico semanal aí seguindo forte para cima, para quem abriu compra aqui, que era uma das alternativas, só que com risco-retorno um pouco mais favorável, está comprado com stop aqui embaixo, só mudaria stop pelo menos após um pregão da segunda-feira para botar o stop abaixo da mínima da terça-feira, ser uma das alternativas de condução do stop dessa operação. Na Vale 3, e lembrando que o viés ainda continua sendo de alta, de poder romper ali os R$ 35,14. Na Vale 3, o pregão de hoje abriu com boa alta e fechou em alta ainda de 1,77%, abriu com boa alta, perdeu um pouco de força, mas respeitando aqui pelo menos em fechamento essa máxima, mas segue dentro de uma tendênciazinha de alta agora no gráfico diário. E essa tendência de alta, se a gente for trabalhar com projeção, olhando aqui no gráfico diário, essa projeção aqui de alta, fazendo a projeção alternada, expectativa de 84,71, ou seja, de replicar esse movimento de subida aqui a partir de 77,42 seria buscar ali os 84,71. Então, ativo, enquanto não gerar nada contrário, a expectativa é de poder caminhar para as próximas resistências, primeiramente 84,20, lembrando o objetivo ali na faixa com 84,71, e o próximo ponto seria a região da máxima aqui, R$ 87,20. O que começa a descaracterizar essa expectativa? Fechamento de um pregão abaixo da média móvel de 13 períodos e nova mínima no pregão seguinte. Isso descaracterizaria, mostraria fraqueza para subir, aumentando a probabilidade de continuar caindo ali, pensando pelo gráfico, principalmente semanal, que terminou a semana bem, alta boa, apontando para poder ter algo mais para cima, que eu acabei de comentar pelo gráfico diário. Seguindo aqui para falar agora de ASB3, as posições que a gente tem aberto, vou passar até de forma mais rápida. 0 a 0 no pregão de hoje, seguimos na ponta vendedora, então nenhuma mudança em relação a essa posição. JBSS3, seguimos na ponta compradora, que terminou também no 0 a 0 pregão de hoje, menos 0,06%, nenhuma mudança na posição aí, no questão de stop, objetivo da posição comprada. NIOE3
No pregão de hoje, boa alta de 1,03%, quase bateu no objetivo na faixa de 18,92. Então seguimos comprado, vamos ver se no próximo pregão atinge a região de objetivo e também da resistência aqui localizada na faixa dos R$19, ponto mais alto da resistência lá nos 19,34. E GRND3 também, posição comprada, vamos ver se ela gera aqui na próxima semana, segunda-feira, superação dessa máxima. Dá para arriscar a compra aqui? Sim, daria para arriscar uma compra. Stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima em Grendene, GRND3, que nesse momento a tendência está indefinida no curto prazo. Itube 4, ação que gerou uma sinalização positiva no pregão de hoje, após 3 pregões aqui, praticamente 2, né? Esse aqui foi um pregão positivo, fechamento em alta, né, em relação ao fechamento anterior, apesar do candle de baixa. Fez aqui uma breve correção, já gerou um sinal de alta, superação dessa máxima aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima em Itube 4, que está num momento importante ali entre as médias do gráfico semanal. Quem está comprado no swing trade tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima desse fundo que foi gerado, né? Colocar aqui ali nos 24,68, ou seja, um stop numa operação de curto prazo, ou seja, de swing trade. E a outra forma, para quem está de fora, tem uma possibilidade de arriscar uma compra tentando pegar um movimento de subida no ativo. Tem a opção de colocar o stop aqui ou mesmo usando a volatilidade do papel. Como assim, Dalton? Pegar aqui, por exemplo, True Range dos últimos 10 pregões, 62 centavos. Aí se você superou os 25,23, superou. Aí você pega lá 25,24 ou 25,25, seu ponto de entrada diminui 62 centavos, é o ponto que você coloca o stop da posição. É legal quando esse stop fica abaixo pelo menos de um nível de suporte. Depois disso eu vou falar aqui depois de Itube 4, vou falar de B3SA3. Lembrando que o viés é mais positivo nesse momento para Itube 4, ou seja, depois de um bom movimento aqui de recuperação, ela está gerando uma sinalização positiva, então fica com viés de alta aqui o papel. B3SA3, ação nesse momento ainda fraquinha para subir, né? O candle forte de alta que não dá sequência, vem aqui embaixo, aí gera um dia de forte alta ali, forte alta no sentido de tentar sair dessa região aqui, já vem para baixo no pregão seguinte, agora de novo sinalizando aqui algo para cima, mas ainda bem fraco o movimento de subida. Então, de maneira geral, ela até fechou bem no gráfico semanal, uma sinalização de alta em cima de um nível de suporte, então que aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Para quem já está comprado, no meu caso, trabalharia aqui um stop abaixo dos 11,84, em 11,83 ou 11,79. Que seria ali basicamente abaixo desse fechamento aqui de um gap de corpo principalmente aqui. Então 11,79 seria o stop, porque isso aumentará a probabilidade de ter algo para baixo se ela perder a mínima do pregão de hoje, que ficou em 11,84. Superação da máxima de hoje aumentará a probabilidade da gente ter um movimento até essa região aqui de resistência, que aí ele pega até essa mínima aqui, menos relevante. Mais relevante seria essa região com mais testes aqui, mais oscilação, mais negociação, por volta ali dos R$13,11. É fato que a região dos 12,65 é o primeiro desafio, mas principalmente de R$13 a R$13,10, arredondando aqui, é a região de principal desafio em termos de resistência, caso venha superar a máxima de hoje, 12,23, confirmando um movimento de subida no semanal e aumentando a probabilidade realmente de ter uma retração desse movimento aqui forte de queda após ter testado zona de suporte. ELET3. Ação que está dentro de uma tendência de alta em diferentes prazos operacionais. Aqui nós temos aqui, ó, o gráfico semanal em tendência de alta, bom fechamento da semana, segue aí apontando mais para cima, então segue com a expectativa maior de subida. Agora, para buscar uma compra de swing trade, eu aguardaria aqui alguma correção no decorrer da próxima semana para compra ali de fundo ascendente, preferencialmente. Por que preferencialmente? Porque está muito próximo da zona de resistência, da região dos 45,40 até um patamar de 47,30. Então ficaria mais disposto à entrada, um pouco mais afastado dessa zona de resistência para tentar pegar algo para cima no papel. Quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, 43,28. Olhando para outro ativo aqui, depois de ELET3, vou falar de CSNA3, que fechou muito bem o pregão de hoje, com alta praticamente de 5%, fechando acima de uma zona de resistência. Depois de um grande candle de alta, deu sequência, conseguiu fazer um gap de alta, que agora é um ponto de referência no sentido de suporte, avaliação da força dos compradores, que é a região dos 19,12 a 18,90, inclusive passando pela média móvel de 3 períodos, ou seja, se volta para baixo esse patamar, gera nova mínima, mostra fraqueza por parte dos compradores.
mantém-se acima, por mais que venha cair, bata aqui, gere novo sinal de alta, fica mais para compra nesse momento. Porque olhando aqui tecnicamente falando, dá para se dizer, já que nós temos aí um pivôzinho de alta, uma tendência de alta, resistência mais próxima é justamente próximo ali do patamar que fechou, em R$19,97, R$20 número redondo, essa região aqui, ó, que houve uma paradinha do preço, inclusive com gap e o fechamento completo em R$19,97, e acima disso nós temos resistência aqui nessa região de topo, na faixa aqui dos R$21,47 até R$21,74. A expectativa aqui de poder buscar essa região, sabendo que no semanal também tem 20,40 ali como uma região de teste, desafio. Acima dessa região, 21,30 seria o próximo desafio para a ação em termos de resistência. Então tem alguns desafios pela frente, mas por enquanto o viés é de alta para o papel, apontando para essa região aqui. Seguindo para IP3, também teve um pregão muito bom, retomada da tendência de alta. Ela vinha na tendência de baixa, ó, topos e fundos descendentes, e aí ela reverte um grande candle de baixo, ou seja, grande candle de baixo, que não faz nova mínima, e já tem um outro grande candle de alta na sequência, fechando para cima da máxima desse candle aqui, aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima. Dalton, então eu vou abrir uma compra aqui. É possível? É possível. Só que a questão é, eu colocaria num primeiro momento relações com retorno de 1 para 1,5 estourando. Ou seja, que se você está arriscando aqui daqui para cá, ó, aqui assim de stop de 4%, colocaria ali na faixa de 6% em termos de objetivo. Então seria essa a ideia. A outra forma seria, após usar um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, após algum tipo de recuo, sinalização de alta, fundo ascendente seria uma forma de tentar pegar um pedaço de um movimento de subida com stop mais curto, pedaço de um movimento de subida no gráfico diário, com stop mais curto pelo gráfico B60 minutos. Zona de resistência importante para essa ação, girando em torno dos 39,40 a 39,80. Essa região seria a mais importante, na minha opinião, para esse ativo, a mais testada. Temos ali de 3 topos anteriores, praticamente 3 topos. E olhando aqui para um gráfico semanal, bela sinalização também positiva pelo gráfico semanal, belo fundo formado, já tinha formado um candle bom de alta, superou a máxima da semana passada, então fica uma expectativa mais positiva para Hypera. Depois desse ativo, eu vou falar de MGLU3, que segue forte para baixo, tendência de baixa, todos os prazos operacionais, bateu na média, perdeu a mínima aqui, segue forte para baixo, para quem fez algum tipo de venda aqui nessa perda de mínimo com stop aqui, já teria batido ali basicamente na relação de retorno de 1 para 2, ou seja, em termos de objetivo, já teria batido no objetivo. Ponto importante aqui para falar do semanal. A ação veio para gerar um fundo, mesmo que seja descendente, mas é uma sinalização positiva, e na mesma semana já reverteu esse fundo, que abre-se uma expectativa maior de poder ter mais umas 2 semanas aqui com novas mínimas. Isso aqui seria em termos de probabilidade, só que já tem um movimento longo para baixo no mensal. O fato é, o mais importante aqui é essa questão. Nossa, tá muito bom para abrir uma compra? Não vejo ainda dessa forma. Assim, dá para abrir compra se superar essa máxima aqui, ou seja, bater no suporte e vir aqui um candle já volta para cima, até dá para fazer isso, só que sabendo que você está tomando um risco maior. Então você pode alocar menos capital, sabendo que quando o risco é um pouco maior, você aloca menos capital, tentando ver se você pega uma reversão de tendência, que ainda não há sinalizações para reversão dessa tendência de curto prazo ou mesmo de médio prazo em cima de MGLU3. E falando aqui também de TOTS3. TOTS3, fraqueza para subir. Dá para falar que a tendência de alta. Eu olharia muito mais, porque um movimento muito relevante para baixo. Correção no tempo dessa queda. Quem está comprado tem a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira. Deixar o stop ali nos 26,41 ou 26,39. Inclusive sendo uma das possibilidades de abrir uma operação de venda de swing trade tentando pegar algo para baixo. E aí sabendo que ela vai ter um suporte que ela já testou e está gerando sinal de recuperação aqui no semanal. Então o risco maior está por conta desse suporte mais próximo aqui na faixa dos R$ 25,10. Abaixo disso a gente vai ter suporte em torno dos R$ 25,00 número redondo. Ou seja, começa na faixa dos R$ 25,50, tem um gapzinho aqui de corpo, e os R$ 25,00 número redondo é a principal zona de suporte, na minha opinião, em cima de TOTS3. Então é uma das alternativas aí de possível venda, e sabendo que para compra está mais arriscado nesse momento. Tem aquele negócio que eu falei do Ibovespa do gráfico 60 minutos no início dessa análise.
Para gerar alguma mudança do cenário que, por enquanto, mais provável é para baixo, tem que ter algo relevante para cima. Então, enquanto isso não acontecer, temos aí um cenário um pouco mais dominado pelos vendedores. E agora falando de Tesla, TSLA34, BDR. Ativo caindo forte, 8,4%. Lembrando, já vem numa tendência de baixa de curto prazo há um certo tempo. Essa tendência que foi confirmada aqui de baixa já há algum tempo, principalmente se fala que já foi confirmada aqui nesse esquema, mas aqui de novo fecha forte para baixo, lá ali em abril, e segue dentro da sua tendência de baixa. Ou seja, qualquer, é o que eu falo ali da TOTS 3, qualquer tentativa de compra você está tomando um risco maior. Ó, MGLU3, vou comprar MGLU3, você está tomando um risco maior. Então, o ideal é a gente buscar preferencialmente operar a favor da tendência. E aí a tendência aqui nesse momento é de baixa. Se a gente olhar para um gráfico semanal, tendência também de baixa. Se olhamos para um gráfico mensal, a ação gerou um fundo ascendente e anulou esse fundo ascendente, trazendo um viés mais de baixa, curto a médio prazo. Está em cima ali na região de suporte, que começa no 101, 101,65, vai até o patamar dos 90,10, está dentro dessa região. A expectativa maior é de perder esse patamar aqui, anulando sua tendência de alta de médio a longo prazo, podendo fazer uma correção maior de uma tendência longa de alta. E aí, quando eu falo tendência longa de alta, que vem lá de 2019, a tendência que ativo subiu 4.500%. Então, e agora está caindo aqui 50%. Então, só 4.500%, cai 50%. Então, ativo, ou seja, tem espaço ainda para corrigir, pensando no prazo mais longo. Então, nesse momento, não vejo alternativa de compra, pensando no prazo mais longo, em cima de TSLA 34, nem no curto prazo, nem no médio prazo de cara. Então, assim, não tem uma sinalização de mudança dessa tendência. Então, não seria uma escolha já de imediato para uma operação em cima do papel. É isso. Agradeço sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Pregão em que o Ibovespa fechou positivo. Tivemos Ibovespa também fechando a semana positiva. Beleza, agradeço, né? Voltei às duas últimas análises de fechamento pregão. O Ibovespa colaborou, um fechamento positivo. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu comentário aqui nessa análise de fechamento pregão, falando dos ativos que você quer que analise ali a partir de segunda-feira. Agradeço demais sua valiosa audiência e desejo a você um excelente final de semana. Até mais.